Já parou para pensar naquela linha tênue entre a vida e a morte? Tipo, quando você escala uma montanha, faz uma trilha, ou até anda de avião. Parece que tem uma parada ali, sabe? Uma força invisível que decide quem volta para casa e quem não volta. É disso que a gente vai falar hoje, daqueles que desafiaram essa força, que olharam a morte na cara e disseram, não hoje. Histórias de gente como a gente que encarou o impossível e contra todas as probabilidades, sobreviveu. Gente que caiu de avião no meio do nada, ficou presa em canyons, encarou tubarões e até bombas atômicas. Você ouviu direito. Prepare-se para conhecer 10 histórias que vão te deixar arrepiado, com o coração na mão pensando, cara, como isso é possível? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder nenhuma dessas histórias incríveis. Nossa primeira parada é na Amazônia, um lugar lindo, cheio de vida, mas também cheio de perigos. É lá que a história da Juliane Koepke, uma garota de 17 anos, se cruza com o destino. Imagina só. Natal de 1971, ela e a mãe embarcam num voo da Lança, indo visitar o pai. De repente, um raio atinge o avião em pleno ar. Pânico, caos, tudo girando, e então, escuridão. Juliane despencou mais de 3.000 metros, presa ao seu assento, no meio da selva. É difícil imaginar o terror, a solidão, o impacto, mas ela sobreviveu. Machucada, confusa, sozinha, mas viva. E não parou por aí. Ela caminhou por 11 dias, lutando contra a fome, a sede, os animais selvagens, até encontrar ajuda. 11 dias. É mais tempo do que a maioria de nós aguentaria numa selva, né? A história da Juliane é sobre força, instinto de sobrevivência e a incrível capacidade do corpo humano de resistir. Quem já viu o filme 127 Horas sabe que essa história é forte. É sobre o Aron Ralston, um alpinista experiente que, em 2003, sofreu um acidente que mudaria sua vida para sempre. Ele estava escalando um canyon em Utah quando, de repente, uma pedra solta, de quase 400 quilos, prensou seu braço contra a parede do canyon. Imaginem o desespero, sozinho, sem ter como pedir ajuda, a dor lancinante, o tempo passando. Ele ficou ali, preso, por 5 dias. 5 dias! Passou fome, sede, frio, alucinações, até que tomou uma decisão radical. Para sobreviver, ele teria que fazer algo impensável, amputar o próprio braço com um canivete. Cara, é de dar um nó na garganta só de pensar. Mas ele fez. Enfrentou a dor, o medo, a própria morte, para poder viver. A história do Aron é sobre determinação, sobre a força da mente humana, sobre a vontade de viver que supera qualquer obstáculo. Em 1992, a Annette Herfkens embarcou num voo no Vietnã, indo em direção ao futuro com o seu noivo. Mas o destino, como sabemos, escreve seus próprios roteiros. O avião caiu no meio da selva, matando todos a bordo, menos Annette. Ela se viu sozinha, ferida, cercada pela mata densa e implacável. E o pior, carregando o peso da perda do homem que amava. Por 8 longos dias, ela lutou contra a fome, a desidratação, o calor sufocante e o medo constante dos animais selvagens. O que a manteve viva? A lembrança do noivo, a vontade de voltar para casa, a força interior que só descobrimos em momentos extremos. A história da Annette é um hino à resiliência humana, a capacidade de encontrar forças onde parece não haver mais nenhuma. Capítulo 4. Já ouviu aquele ditado? Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Bem, o Roy Sullivan, um guarda florestal americano, deve ter rido muito disso. Sabe por quê? Ele foi atingido por raios 7 vezes. 7. É mais do que azar, é quase um recorde cósmico. E o mais impressionante, ele sobreviveu a todos.
Teve queimaduras, claro, algumas sequelas, mas continuou trabalhando nas florestas, como se nada tivesse acontecido. A história do Roy desafia a lógica, a estatística, a própria natureza. É como se ele tivesse um acordo especial com os céus, sabe? Capítulo 5. Em 1972, a Vesna Vulovic, uma jovem comissária de bordo, estava trabalhando em um voo da Jet Airways quando o inimaginável aconteceu. Uma explosão a bordo. O avião se partiu no ar, a 10 mil metros de altura. Imagine a queda livre, o vento cortante, a certeza da morte se aproximando. Todos os outros passageiros e tripulantes morreram. Mas a Vesna, meus amigos, é um caso à parte. Ela foi encontrada viva, em meio aos destroços, com várias fraturas, mas viva. Os médicos disseram que a neve amorteceu o impacto e que a parte da fuselagem onde ela estava funcionou como um tipo de paraquedas improvisado. Seja lá o que aconteceu, a história da Vesna é um milagre da física, um daqueles casos que desafiam qualquer explicação lógica. Capítulo 6. Imagina você, jovem, surfista promissora, vivendo o sonho de surfar as melhores ondas do Havaí. De repente, um tubarão-tigre surge do nada e te ataca. Foi o que aconteceu com a Bethany Hamilton, aos 13 anos. Ela perdeu o braço esquerdo no ataque, lutou contra a morte por causa da perda de sangue, mas sobreviveu. E o mais impressionante, voltou a surfar em menos de um mês. Isso mesmo, menos de um mês. A história da Bethany é sobre superação, sobre a força do espírito humano para enfrentar e superar traumas. É a prova de que a paixão, a determinação e a coragem podem nos levar além dos nossos limites. A história da Anna Bogenholm parece ter saído de um filme de ficção científica. Em 1981, essa médica sueca sofreu um acidente de esqui e caiu em um rio congelado. Ela ficou presa sob o gelo por 80 minutos. 80 minutos. A temperatura da água? Abaixo de 0. Quando a resgataram, ela estava clinicamente morta. O corpo dela tinha atingido a temperatura de 13,7 graus Celsius, a mais baixa já registrada em um ser humano que sobreviveu à hipotermia. Mas, acreditem se quiser, ela sobreviveu. Após uma série de procedimentos médicos complexos, Anna acordou do coma, sem nenhuma sequela cerebral. É um milagre médico, um caso único que desafiou tudo o que os médicos sabiam sobre os limites do corpo humano. Capítulo 8. A história do Tsutomu Yamaguchi é daquelas que te fazem questionar a própria existência. Em 1945, ele estava em Hiroshima, quando a primeira bomba atômica caiu. Ele sobreviveu com queimaduras graves e viajou para Nagasaki, sua cidade natal, 3 dias antes da segunda bomba cair. Sim, você ouviu direito. Ele estava lá, no epicentro das 2 explosões nucleares mais devastadoras da história. E sobreviveu. Viveu até os 93 anos, carregando as cicatrizes da guerra, mas também a mensagem de paz e resiliência. Capítulo 9. Se existe alguém que pode dizer que nasceu com uma estrela da sorte, esse alguém é o Frane Selak, um croata que desafiou a morte tantas vezes que chega a ser inacreditável. Ele sobreviveu a um acidente de trem, uma queda de avião, vários acidentes de carro, um atropelamento e até um ônibus caindo em um rio. É muita coisa para uma vida só, né? Mas a história não acaba aí. Para completar, ele ainda ganhou na loteria. É ou não é o cara mais sortudo do mundo? Capítulo 10. Nossa última história nos leva para as profundezas do oceano. Em 2013, o navio em que o Harrison Oken, um cozinheiro nigeriano, trabalhava, naufragou durante uma tempestade. Todos os outros tripulantes morreram. Harrison ficou preso em um bolsão de ar,
a 30 metros de profundidade, por 3 dias. 3 dias na mais completa escuridão, sem comida, sem água, ouvindo os sons dos peixes devorando os corpos ao seu redor. É de arrepiar, né? Mas, em um ato de pura sorte, mergulhadores que estavam procurando por corpos o encontraram vivo. A história do Harrison é um lembrete de que a esperança nunca morre, mesmo quando tudo parece perdido. Ufa! Quantas histórias incríveis, né? Cada uma delas nos mostra a força do espírito humano, a vontade de viver que supera qualquer obstáculo. São exemplos de coragem, determinação, resiliência e, claro, um pouco de sorte também. Essas pessoas olharam para o abismo e disseram: "Não, eu não vou desistir." E você, já desafiou o destino hoje? Já agradeceu por mais um dia? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que adora uma história inacreditável. Até a próxima!